Novamente. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Podeis assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Que reunião importante é essa, que é a reunião da família, né? Porque hoje no mundo a família está sendo deturbada. E nós sabemos que a família ainda é uma instituição constituída pelo próprio Deus. E o inimigo, como disseram aqui no começo, o inimigo está tentando destruir a família, banalizar a família, né? E nós vemos que desde o começo, nós sabemos que a família foi instituída ali com o casamento, né? Adão e Eva, não Adão e Ivo. E casamento é perda. Adão, ele teve que perder o quê? A costela. E ganhou o quê? Uma esposa. Então, casamento é perda. Amém? Glória a Deus. Não existe, a gente sabe que não existe família perfeita, mas nós precisamos todos os dias se aperfeiçoar nele, em família. Amém, amados? Eu gostaria que você fosse para o texto de Salmo 127, amém? Foi cantado aqui todos os hinos, que hinos maravilhosos, que louvores, que canções maravilhosas. Eu estou vendo aqui que tem muitos cantores aqui, né? Que vozes ungidas. Fiquei maravilhada. Eu vi o céu descendo nesse lugar. Amém? Glória a Deus. E Deus habita no meio dos louvores, não é verdade? Aleluia. No Salmo 127, ainda está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do teu ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. Então, nós sabemos que dentro do conceito familiar, né, nós precisamos da participação de Deus, né? Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalha aqueles que edificam. Então o Senhor edifica. O lar tem que ter a presença. O lar tem que ter a presença de Deus. Tem que ter a participação de Deus. Através do seu jejum, através da sua oração. E tudo nós temos que pedir a orientação do Senhor, né? O Senhor edificar a casa quer dizer que ele tem que estar presente ali. Ele tem que dirigir aquela família. Ele tem que participar de tudo dentro da família, né? De todo o processo da família, Deus tem que estar ali presente, Deus tem que estar ali participando. É tudo nós temos que colocar na presença de Deus. Se tem um projeto, nós devemos apresentar aquele projeto a Deus. Se tem uma causa difícil, se tem ali um filho que ainda não está convertido, um esposo que não está convertido, ou esposa que não está convertido, nós precisamos ali da ajuda do Senhor em oração, em jejum, na leitura da palavra, para pegar as estratégias, para pegar a direção do Senhor sobre todo aquele problema que está passando ali dentro
daquela casa, né? E lá no Salmo 128, como foi lido aqui pelo pastor pelo pastor Antônio, né? Pastor Antônio abriu a palavra aqui, né? Está escrito no Salmo 128, você pode ver aí na frente aí, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A família precisa temer o Senhor. Temer o Senhor não quer dizer medo, ter medo do Senhor. Mas a família precisa, né, estar ali obedecendo as Escrituras para ser feliz. A família, todo mundo, como todos nós, buscamos a felicidade e não tem felicidade sem a presença do Senhor. Não tem felicidade se nós não temer ao Senhor. Então, temer ao Senhor resulta em obediência da palavra de Deus. Obediência das instruções que está na Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual. E nós devemos meditar na palavra, amados. É todo dia. Não é só naquele momento que nós precisamos. É todos os dias nós precisamos de meditar. Porque na hora que você precisar, o Espírito Santo, amém, glória a Deus. O Espírito Santo, ele vai colocar aquela palavra na sua mente, na hora que você precisar. E aí você vai seguir aquela instrução do Senhor. Então, quando há temor de Deus, há constante vigilância e perseverança em oração, né? Há constante vigilância e perseverança na oração, porque a oração, ela move a mão do Senhor, né? Então, a oração, a Bíblia fala dos princípios, das bênçãos que acompanha as mulheres que temem ao Senhor. A gente pode ver ali no Provérbios, vou citar só um, porque quero falar de mais coisas, vou citar aqui, por exemplo, as mulheres. Quantas mulheres abençoadas tem aqui, né? Então, aqui no livro de Provérbios 31, todas nós mulheres sabem, né? Já sabe de cor, né? É difícil ser aquela mulher de Provérbios 31, mas é possível. Lá no versículo 30 do Provérbios 31, fala: a beleza passa, a formosura passa, mas a mulher que teme ao Senhor, que está em constante oração, que está em vigilância, porque as mulheres precisam vigiar muito, principalmente nas palavras, principalmente nisso, respeitando o seu esposo, submetendo a ele, não sendo escrava, mas submeter, ser parceira, ser auxiliadora, ajudadora do esposo. Essa mulher que teme ao Senhor, ela vai ser o quê? No versículo 31, está dizendo que ela será louvada. Amados, e quem não quer ser louvada? Você sabe o que é louvor? Louvor é elogio. Quem não quer ser elogiada quando o marido chega e conversa, elogia você? Quando o filho te elogia, a minha mãe é uma mulher de Deus, né? A minha esposa é uma mulher sábia. Minha esposa é uma mulher de Deus. Procura conversar com a minha esposa. Ela é mulher de Deus. Pastor Francisco fala direto, né? Pastor Francisco fala para as irmãs lá da igreja: aconselha com a minha esposa, aconselha com a pastora Adriana, né? Quem é que não quer ser elogiada? Mas vai depender se eu
tema ao Senhor. Porque a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. O que vai ser a mulher que teme ao Senhor? Elogiada, né? E a família, ela é um lugar, amados, de adoração. Você viu tanto que é bom o louvor? Eu cheguei aqui, eu fiquei encantada com a presença de Deus. O Senhor está neste lugar, porque o Senhor habita no meio do louvor. Eu quero te perguntar se lá na sua casa também é assim. Se tem um ambiente de louvor, de adoração. Aleluia. Eu creio que as irmãs que louvaram aqui também louvam primeiro na casa delas, para estar afinadinha, né? Então, a primeira ação, amados, de adoração que teve na Bíblia foi lá em Gênesis. Você sabia? Lá em Gênesis, capítulo 4, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, versículo 3 e 4, foi a primeira adoração que a gente vê na Bíblia, né? Então, a primeira adoração aconteceu num contexto de família. Você pode ler aí. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o quê? Do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. A adoração. Só que a oferta dele estava bichada, né? Porque o coração dele não estava no Senhor, né? E Abel também trouxe do melhor, dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, né? Adoração. Qualquer coisa que você oferte para o Senhor é adoração. Se você está lavando um prato na sua casa, é adoração. Se você está passando a roupa do seu marido, do seu esposo, é adoração. Aquele que faz o que tem que fazer com alegria, está adorando. Eu creio que aqui ninguém faz nada reclamando e murmurando. Quando você faz com alegria para o seu marido, para a sua família, você está fazendo para o próprio Deus. Quando você está fazendo para a sua esposa, você está fazendo para o próprio Deus. Isso é adoração. Toda oferta nossa é uma adoração. E ela precisa ser bem vista aos olhos do Senhor. E um ambiente de adoração, quando você coloca louvor na sua casa. Quem tem criança pequena? Eu vi que tem muitos meninos pequenos aqui. É? Então, vou contar um segredo para vocês. Os meninos pequenos, eles sabem de tudo que você está falando. Eles sabem de tudo que você está fazendo. Mesmo que ele fica no celular, mesmo que ele fica brincando, ele está escutando o que está passando dentro da casa dele. Ele escuta tudo, 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 tudo. Nós temos um neto que chama Enzo. Ele gosta muito de celular. Aliás, eu nem gosto muito que menino fica pegando celular toda hora, porque isso é um vício, né? Pessoa que não tem controle se torna um vício. Mas eu estava conversando um determinado assunto, estava falando de uma pessoa, né, com a minha família. E o menino estava lá dentro de casa, eu estava na área conversando um assunto, né, um assunto que o menino não podia escutar. Mas o menino, depois ele me perguntou, o que aconteceu com o fulano mesmo? Você acredita? Então pensa você, coloca louvor na sua casa, porque a palavra que está no louvor vai entrar dentro da mente da criança, né? Vai inculcar a criança, né?
Então o louvor a Deus vai contribuir na formação da mente do teu filho, né? A mente da criança, ela tem que estar ocupada com louvor. Não está assim? Olha lá o que está escrito lá em Filipenses 4, versículo 8 e 9. Então, nós temos que ocupar a mente das nossas crianças, dos nossos filhos, com tudo que edifica. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Então, olha aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, se você coloca louvor na tua casa, principalmente as pessoas que têm filhos pequenos, aquelas palavras que saem do louvor vai edificar a mente do seu filho, da sua filha. Vai edificar a mente de um esposo que ainda não está convertido. Então, é muito importante nós edificar a nossa casa, né? E agora nós vamos chegar no contexto aqui de Josué. Abra lá, volta para lá para Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: seja um exemplo para a sua família. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aqui Josué fala, ele reúne ali os filhos de Israel. A gente sabe que eles agora estão tomando posse da terra prometida, mas aquele povo ainda carregava, muitos daquele povo carregava o Egito dentro deles. Muitos ali não estavam mais praticando idolatria, mas eles também não estavam totalmente convertidos. Sabe aquele crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo? Eles estavam mais ou menos assim. Eles estavam indecisos. Eles precisavam tomar uma decisão. Eles precisavam de fazer uma escolha. Então Josué reúne ali todos os filhos de Israel. E aí Josué joga duro com eles. E Josué fala para eles, porque Josué quer renovar a aliança deles com Deus. Então Josué fala, ou é 8 ou é 80, né? Ou vocês são crentes ou vocês não são, né? Então ele fala, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Quando é que eles têm que escolher? Hoje, não é amanhã. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, diga eu, e a minha casa, servirei ao Senhor. Então precisa de uma ação de quem? De mim. Se eu não mudo, nada muda. Se eu não mudar, as coisas não vão mudar. Ah, mas depende do meu esposo. Ah, mas depende da minha esposa. Minha esposa tem que mudar. Meu esposo tem que mudar. Meu filho tem que mudar. Não, aqui Josué deixou claro, quem é que tem que mudar? Eu. Tem que partir de uma ação minha. Eu e minha casa.
eu preciso mudar. Se algo está errado na minha casa, é culpa minha, eu preciso mudar. Se você mudar, tudo muda. Muda a sua maneira de agir, muda a sua maneira de pensar. Olha, eu quero contar um breve testemunho. Meu pai, né? Ele hoje é pastor José Francisco. Meu pai era um homem do mundo. Ele tocou na Jovem Guarda. Ele tocou com o Roberto Carlos, quem é da Jovem Guarda, quem é os mais antigos, né? Ele tocava no mundo. Tocava no mundo, bebia muito. Ele fumava dos dois, né? Ou seja, se drogava. E meu pai, um dia, o meu irmão do meio, ele resolveu pagar o preço. Ele foi para Jesus primeiro. Ele foi alcançado primeiro. Eu fazia o curso segundo Espiritismo. Minha irmã estava entrando para ser filha de chiqueiro. Ela estava no centro de Macumba. É por isso que é né? Macumba, né? E ela estava no centro de Macumba. E meu irmão, ele começou a fazer uma campanha para a família. Ele jejuou e orou 40 dias para ganhar a nossa família para o Senhor Jesus. E aí a esposa dele, para implicar ele, fazia tudo que ele gostava de comer. Ele fez o jejum de 40 dias de Daniel, de não comer nada que ele gostasse. E foi muita perseguição, mas ele foi fiel. E depois foi minha mãe. Quando a minha mãe converteu, meu irmão ficou de joelhos. Ele mora lá no Rio de Janeiro. Ele hoje é pastor de igreja lá no Rio, né? Meu pai, minha mãe, ela conheceu a Cristo através do irmão, que convidou ela para assistir um culto. E aí ela veio para Jesus. E meu pai, e eu ainda espírita, e minha irmã na macumba. Aí quando foi um dia, minha mãe já crente, quando foi um dia, vieram o povo do centro espírita na nossa casa. Isso faz tempo, viu, gente? Vieram na nossa casa para poder pegar a minha irmã, porque era um dia que ela ia fazer, num dia antes dela fazer o sacrifício, o ritual para ser filha de chiqueiro. Aí ela teve um desentendimento com o povo lá do centro espírita. Aí foram lá na nossa casa para pegar ela. Para pegar ela, mas não para poder ir lá para o centro espírita para fazer o sacrifício. Foram atrás da minha irmã ali, porque o diabo, isso já era Deus trabalhando, que o diabo falou lá para a mulher do homem do chiqueiro lá, que minha irmã estava tendo um caso com ele. E aí chegaram lá para procurar ela, para matar ela, só que minha irmã não estava. E minha mãe contou para ela. E ela nunca mais, amados, foi para o centro de Umbanda, para a honra e glória do Senhor, né? E ela, então, se conheceu a Cristo e foi para o Evangelho. E minha mãe ganhou ele calada. Meu pai, um dia, minha mãe foi para o Rio de Janeiro, e minha mãe queria ir para a igreja do meu irmão, e nesse dia ela não chamou meu pai para ir. E meu pai falou assim: onde é que você vai? Ela falou assim: eu vou para a igreja. Ele falou assim: então eu vou com você. E ele foi para a igreja. E chegou lá, ele ficou pensando assim:
quando os pastores estavam lá orando, as pessoas estavam caindo, né? Ele falou assim, se eles me chamar para ir lá, eu não vou cair. Quer ver que isso tudo é palhaçada? Eu não vou cair. Aí ele foi, né? O pastor chamou todo mundo para ir na fila para receber a oração e ele foi. E quando chegou a vez dele, o pastor colocou a mão na cabeça dele, ele, caiu no Espírito Santo de Deus. Né? Ele recebeu ali o Senhor Jesus como o seu único Salvador. Né? Então, assim, foram experiências. E depois eu fui para Jesus. Eu fui a última. Então, amados, porque teve uma atitude. Alguém teve que ser eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém teve que mudar. Alguém teve que tomar posição. Então, tem que a partir de nós. Nós que precisamos mudar. Agora, eu quero falar aqui sobre os inimigos da família. Os inimigos da família. O primeiro inimigo da família, amados, é o pecado. O pecado é o inimigo da família. Porque o pecado, ele agride a Deus. O pecado agride. O pecado agride a Deus. Vocês se lembram do pecado de Davi? Davi pecou. E Davi teve várias consequências. Você sabe que Deus perdoou Davi, porque Davi se arrependeu. A pior luta que Davi teve foi com o pecado. No momento que ele estava descansando, foi que ele perdeu a guerra. Né? No momento do descanso de Davi, ele perde a guerra. E o segundo inimigo da família é a falta de perdão. A falta de perdão, eu quero falar sobre o mesmo personagem aqui, Davi. Vocês se lembram que o filho de Davi, Amon, amou a sua irmã Tamar. Vocês sabem que ele praticou um incesto com a própria irmã. Absalão ficou com ódio mortal do seu irmão. Absalão esperou 2 anos. Quantos anos Absalão esperou? 2 anos. Como o pai dele não fez nada, Davi não tinha feito nada por causa daquele pecado, Absalão ficou esperando. Como o pai dele não fez, ele mesmo deu uma festa, chamou todos os irmãos, vai lá e faz o quê? Mata Amon. Ele vinga o ultraje que foi feito à irmã. E Davi, por que Davi não fez nada? Vocês se lembram qual que é o inimigo da família? O primeiro inimigo? O pecado. Davi não fez nada por quê? Vira para o seu irmão e fala assim, não tinha moral. Aos olhos deles, né? Não tinha moral, você sabe por quê? Se Davi chega lá para Amon e tira satisfação com ele, o que você acha que Amon iria falar para o pai? Amon iria atacar na cara do pai. Você adulterou, você praticou homicídio. Quem é você para me dar conselhos? Está vendo, amados? O pecado gera consequências. O ódio, a mágoa. Segundo inimigo da família, falta de perdão. A mágoa. O ressentimento. Ele é um inimigo. Pessoas, eu conheço
pais que não conversam com filhos. Eu conheço filhos que não conversam com o pai, por causa de uma mágoa antiga. Então, o pecado, a mágoa, é o inimigo da família. E o terceiro inimigo da família está lá em 2 Reis. Depois vocês vão ler em casa. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Esse terceiro é a omissão do homem como sacerdócio. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aquela mulher, ela é uma mulher submissa. Tudo ela falava para o seu marido. Ele ficava sabendo de tudo. Mas chegou um dia que vocês conhecem essa história da mulher sunamita, né, que ela fez um quarto por homem de Deus. Ela falou com seu esposo consentiu, e ela fez aquele quarto. E o profeta Eliseu, ele queria, né, ser grato com aquela mulher. E ele perguntou para Geazi: o que se há de fazer por essa mulher? E Geazi falou para ela: ela não tem filho. Então ele pegou e profetizou um filho àquela mulher. E aquela mulher concebeu dentro do tempo que Eliseu tinha falado, e ela concebeu um filho. E já o menino, já grandinho, o menino queria ficar com o pai. O menino foi para o campo para ficar com o pai. O que o menino queria ficar? Com o pai. Ele queria somente ficar com o pai. Aí chega lá, o pai estava com os segadores e o menino lá. De repente, o menino passa mal. O menino dá uma dor de cabeça. E o pai chama um dos servos e fala para os servos: leva ele para a sua mãe. O pai não deu atenção para o filho. O que era para ele fazer? Ele, como pai, sendo sacerdote, ele tinha que cuidar do seu filho. Ele tinha que orar para o seu filho. Ele tinha que, ele mesmo, levar o menino para casa. Mas ele preferiu ficar com os servos do que cuidar da família dele. E muitas das vezes eu vejo, até mesmo dentro de igrejas, pessoas, pastores, cuidando dos servos e deixando a família sem cuidado. Então, esse é um inimigo da família, né? A omissão do homem como sacerdócio. Tanto é que quando Eliseu vai lá para curar o menino, chama o pai ou chama a mãe? Chama a mãe, porque o pai não estava em casa. O pai estava ausente, né? E o quarto, amados, o quarto e o último, que eu já vou terminar, é o mau uso dos meios de comunicação. É o mau uso das redes sociais, né? Quanto tempo as pessoas passam nas redes sociais, né? E o que será que estão vendo nas redes sociais? As redes sociais, elas são uma bênção. A internet é uma bênção, mas na mão de quem não sabe usar, pode se tornar uma maldição. Porque pela internet pode vir pornografia, pode vir tudo aquilo que não presta, pode vir traição, né? Tudo que não presta. Então, esses são o inimigo da família. Vamos repetir?
Primeiro inimigo, diga comigo. Perdão, pecado, falta de perdão, omissão do homem como sacerdócio, mau uso dos meios de comunicação. Isso, mas Deus pode trazer restauração. Deus pode trazer. Eu quero dizer para você, tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para o Senhor? Tem alguém aqui? Todos aqui servem ao Senhor? Todos aqui já escolheram o Senhor? Eu gostaria de orar para você. Eu gostaria de orar para a sua casa. Eu gostaria de orar pela sua vida. Amém, amados? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém que tem parente que ainda não serve o Senhor? Se você tiver, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Nós vamos interceder. Aleluia. Que precisa de partir de você primeiro. Aleluia. Edifica a sua casa através da oração. Edifica a sua casa através do jejum. Faça votos. Faça propósitos. Shebalabassuri andalabashai. Shebalabalabasuri andalabas. Xeri canta labas, xeri canta labas. Você sabe qual é o inimigo da sua família. Fale aí com o Senhor. Fala, Senhor, esse inimigo, ele precisa sair da minha casa. Você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui porque Deus quer te trazer a cura, a restauração da sua casa, da sua família. Às vezes tem pessoas com mágoa lá na sua casa, perto de você. Talvez tem pessoas mexendo na internet, olhando aquilo que não deve. Talvez tenha algum marido omisso. Senhor, traga cura, traga restauração. Dê aos teus filhos estratégia, meu Pai. Fortalece os joelhos, fortalece o estômago. Visita essa pessoa, meu Pai. Traga libertação, Pai. Eu chamo agora essa pessoa aos pés do Senhor Jesus. Senhor, traga a libertação. Repreende toda obra de encantamento através da internet. Repreende, meu Pai, porque há um demônio controlando. Shabalabassuri andalabashai. Remanabalabasuri andalabashai. Recanta labassuri andalabashai. Deus vai tocando agora. Toca, Senhor, toca. Vai trazendo quebrantamento de coração, meu Pai. Traga libertação, traga salvação, em nome de Jesus. E com a atitude desse homem, com a atitude dessa mulher, essa pessoa vai querer seguir o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, entrega para eles a vitória, entrega a libertação, a restauração da família, a cura.
cura a mente, cura a alma, cura o espírito. Ressuscita sonhos neste lugar. Renova casamentos, meu Pai. Coloca vinho novo, Pai, na vida deste casal. Em nome de Jesus, Pai amado. Vai tirando toda a frieza. Repalabassurianda labachai. Recanta labassurianda labachai. Remanabalabachurianda labachai. Abençoa teus servos, meu Pai, e que todos possam receber aquilo que veio buscar. Traga vinho novo, traga alegria, que haja alegria nesta casa, que haja alegria. Coloca o vinho novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade.